Olá, gente, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Fabiano Oliveira e você está aqui no programa Espaço Enem. Hoje, mais uma aula especial sobre transitividade verbal. Mas antes, que tal nós revisarmos o conteúdo da aula passada? Vocês lembram? Nós falamos sobre predicado e os tipos de predicado. O predicado ele pode ser verbal, nominal ou verbo nominal. Vamos lembrar? O que é um predicado? É tudo aquilo que eu falo sobre o meu sujeito, é tudo aquilo que eu declaro, sobre o ser, da oração. E esse predicado, o segredo está onde? Está em grifar o verbo. Você irá grifar o verbo, olhar para ele e pensar o seguinte: será que esse verbo é ação? Será que esse verbo indica estado? E a partir dali, classificá-lo. Quando ação, o predicado será verbal. Quando indicar um estado, o predicado será nominal. Essas são as dicas básicas para vocês. Fabiano, e quando ele for um predicado nominal, o que eu posso afirmar sobre ele? Você dirá que ele tem um predicativo do sujeito. Viu aí que bacana? Então, aquela fórmula que eu dei para vocês aqui na última aula. Verbo de ligação está para predicado nominal, que está para predicativo do sujeito. Nominal para vocês será verbo nominal quando tiver um verbo que indica ação e ao lado dele um predicativo do sujeito que traz sempre o verbo. Sabendo que os nossos predicados são verbal, nominal e verbo nominal, o verbal, eu passo agora para a transitividade verbal. Ah, Fabiano, eu não gosto, é muito difícil, sempre perdi a questão no Enem ou no concurso, como irei acertar? A partir de agora, iremos solucionar ou amenizar os seus problemas. O que é a transitividade verbal? É a relação que o verbo possui com o seu complemento, com o seu objeto, com o que ele pode exigir ou não. Lembra da dica? Grifa sempre o verbo, olha para ele e perceba o sentido dele. Com relação à transitividade, os verbos podem ser verbos transitivos, divididos em direto e indireto, verbos de ligação e verbos intransitivos. Vamos ver o que significa cada um deles? O verbo transitivo, que pode ser direto ou indireto, ele vai depender da presença ou não da preposição. Mas, Fabiano, eu não estou lembrando, só conheço o de, eu só conheço o em. Vamos cantar? A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, por, perante, sem, sob, sob, traz. Mais rápido. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, por, perante, sem, sob, sob, traz. Decoraram? Estas são as preposições, as palavrinhas que unem palavra com outra palavra ou que unem orações. Então, quando eu falar que um verbo pede ou não preposição, você terá de lembrar dessa musiquinha. O verbo transitivo direto é aquele que pede complemento, para sentir completo em seu sentido, mas ele não exige a preposição. É assim, ó. Imagine que aqui seja um trânsito, por isso que ele transita. Aí eu tenho, ele passa diretamente para o seu complemento. Por isso que ele é transitivo direto. Eu quero bala. Quando eu digo eu quero bala, note, ó, eu sou o verbo querer e bala está logo à minha frente. Eu passo o sentido, pego a palavra bala, mas não tenho entre o verbo e a palavra bala a preposição da musiquinha. Então, já o verbo transitivo indireto é aquela pedra no meio do caminho. Eu gosto de balas. Perceba que o verbo gostar vai exigir um complemento, que é o objeto, com a presença da preposição. Canta a musiquinha, lembra de todas essas preposições que vocês não irão perder, ok? Direto, sem, indireto, com. Detalhe, o verbo transitivo direto pede um complemento que eu chamarei de objeto direto. Já o verbo transitivo indireto pede um complemento que eu chamarei de objeto indireto. VTD, OD, VTI, OI. Viu aí como ficou fácil? Agora, o que é um verbo intransitivo? Gente, os verbos transitam. Alguns verbos não transitam. Os verbos intransitivos são aqueles que possuem sentido completo e a frase pode ser terminada quando chegarmos nele. Por exemplo, eu saí. Eu cheguei, eu parti. Quando eu digo eu saí, eu cheguei e eu parti, os verbos chegar, sair e partir são todos intransitivos, porque já trazem nele todo o seu sentido. Viram aí? Então, coloque uma dica. Os verbos de movimento serão sempre verbos intransitivos. Chegar, sair, partir, correr, andar, atravessar. E, Fabiano, e porque sempre nós percebemos a presença de uma preposição ao lado deles?
Essa preposição faz parte dos adjuntos adverbiais. Notem, eu cheguei com mamãe, companhia. Eu cheguei de carro, meio. Eu cheguei de Salvador, adverbial de lugar. Notam? Então, esses verbos aí trazem ao lado deles os adjuntos adverbiais. E esses adjuntos adverbiais se fazem com a presença de uma preposição e um substantivo. Viram como ficou fácil? A partir de agora, verbo intransitivo, sentido completo, você não erra mais. Mas, Fabiano, tem um verbo que eu me atrapalho. É quando ele é transitivo direto e indireto. Como saber? Gente, é mais simples ainda. Você já viu que o transitivo direto pede um objeto direto e o transitivo indireto vai também exigir, né, a preposição que eu chamarei de objeto indireto. Até aí, tudo esclarecido? Alguns verbos pedem dois complementos. Imagine, eu doei. Você doou o quê? A quem? Eu doei dinheiro à empresa. Eu entreguei. Você entregou o quê? A quem? Então notem que esses verbos, por exemplo, doar e entregar, exigem dois objetos que eu chamarei de direto e indireto. Olha que interessante. Quando eu digo eu paguei, o quê? A dívida a quem? A mamãe. A coisa será sempre o objeto direto. E a instituição ou a pessoa, o objeto indireto. Notem, eu doei dinheiro à empresa. O dinheiro é o meu complemento do verbo transitivo direto. E quando eu digo a empresa, eu terei aí o complemento deste verbo, que será o objeto indireto. Então, o Li é um diabo nos concursos, o Li é um diabo em qualquer lugar, até mesmo no seu uso. Mas a partir de agora ficou fácil. Ó, entregou flores à namorada, entregou-lhe flores. Você vai trocar o objeto indireto pelo Li ou pelo lhes. Depende aí da frase, ok? Como é que eu faço para saber se é um objeto indireto? Troque o Li por a ela ou a ele. Por exemplo, cedeu a igreja, cedeu a terra à igreja, cedeu a terra a ela. Então, substituiu, está diante desse objeto indireto. Você agora não vai perder mais nenhuma questão com relação ao Li ou à transitividade verbal. Entendidos? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro aqui no programa Espaço Enem.